Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Chega a 37 o número de casos notificados de intoxicação por metanol no estado de São Paulo. Hoje, distribuidoras foram alvo de uma operação da polícia. A suspeita é de que elas tenham fornecido bebidas a um bar onde uma pessoa foi intoxicada. Policiais civis e fiscais da Vigilância Sanitária saíram às ruas para localizar bebidas com metanol. 2 distribuidoras na região da Bela Vista, no centro da capital, foram fechadas. De acordo com a delegada, elas forneceram a bebida para o bar nos Jardins, onde uma mulher foi contaminada. Através das notas que foram localizadas lá, nós identificamos alguns distribuidores e chegamos a esse local. Então, hoje nós viemos aqui para investigar o local que forneceu bebida para o bar que foi consumido pela moça que está hoje hospitalizada. Radarane Domingos, de 44 anos, tomou 3 caipirinhas no dia 20 e apresentou sinais de contaminação por metanol. Ela está internada e perdeu a visão. Outros 2 estabelecimentos foram vistoriados em Barueri, na Grande São Paulo. Um lote com 128 mil garrafas de vodka foi lacrado e aguarda a apresentação de documentação para ser liberado. A gente sabe também que nem toda bebida adulterada é vendida com nota fiscal, né? Então é feito o trabalho seguindo o rastro da nota e outros, né, elementos para que chegue ao fornecedor dessa bebida. 6 estabelecimentos já foram fechados. Uma das fábricas clandestinas, encontradas ontem em Americana, no interior do estado, pode ter abastecido bares e adegas. Um líquido incolor foi apreendido no local. A perícia acabou recolhendo uma quantidade desse líquido que estava nos galões lá que nós apreendemos, para eles levarem para submeter então a um teste laboratorial para tirar essa dúvida se tratava-se de metanol ou uma outra substância que pode ser uma substância nociva à saúde. A Secretaria Estadual da Saúde confirma 10 casos de contaminação por metanol, com uma morte. Outros 27 casos são investigados, entre eles 5 mortes. São Bernardo do Campo registra o maior número de ocorrências. Nós tivemos 13 casos que foram avaliados aqui no município de São Bernardo do Campo. Um deles foi efetivado, foi confirmado através de análise laboratorial. Os demais ainda estão em investigação. Um dos casos é o de Bruna Souza, de 30 anos, internada em estado grave e que perdeu a visão. Depois de beber vodka numa casa de shows, ela teve dificuldade até para pedir socorro. Estou precisando de alguém para ir na UPA. Não consigo nem digitar direito. A casa de shows suspendeu as atividades durante as investigações. Em Osasco, na região metropolitana, a polícia investiga as mortes de 3 pessoas que consumiram uísque e gin num churrasco. Os óbitos ainda não constam no levantamento oficial de casos suspeitos no estado. O churrasco foi na casa do motorista de aplicativo Daniel Ferreira, de 23 anos. Ele passou mal no dia seguinte e parou de enxergar antes de ser levado para o hospital, onde morreu. Ele começou a reclamar de muita dor de cabeça e a vista dele começou a embaçar. Jennifer Gomes, de 27 anos, e o namorado também morreram depois do churrasco. Segundo o pai de Jennifer, o casal teve os mesmos sintomas de Daniel. A quantidade que eles beberam lá, eu não sei. O que me passaram é que ele saiu para comprar mais um copão de bebida e voltou. E nessa daí que eles passaram mal. A Prefeitura de Osasco informou que não tem registros de intoxicação por metanol. As bebidas teriam sido compradas em 2 adegas da cidade. Pegaram as garrafas que eles beberam, os copos, e está investigando. Para que fazer isso? Está matando tanta gente. E agora há pouco, a irmã de Radarane Domingues, de 44 anos, que ficou cega, informou que saiu o resultado do exame e o laudo apontou que foi detectado metanol na amostra de sangue. Há outros 3 casos de intoxicação por metanol investigados no Agreste de Pernambuco. 2 homens morreram nas cidades de Lajeado e João Alfredo, interior do estado, e uma terceira vítima teve a visão comprometida.
A Polícia Civil tem 2 linhas de investigação. Uma é que as vítimas podem ter consumido bebida alcoólica adulterada num festival de rock em Lagedo. Na segunda hipótese, as vítimas teriam comprado garrafas de uísque diretamente de um caminhão. Um deles adquiriu esses produtos com a finalidade de revenda, mas, ao que indica, não tinha desconfiança, né, da corrupção, assim, até tóxica, né, dessa bebida, e também fez a ingestão. As garrafas de uísque foram entregues à polícia e passam por perícia. Ministro da Saúde afirma que casos suspeitos de intoxicação devem aumentar no país. A abertura de adegas clandestinas preocupa autoridades. Saiba como funciona o novo botão de contestação do Pix. Câmara vota ainda hoje projeto de isenção do imposto de renda que pode beneficiar até 16 milhões de contribuintes. Falta de acordo sobre orçamento paralisa o governo dos Estados Unidos. Seca e ventos dificultam o combate ao incêndio na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Vini Júnior e Rodrigo, do Real Madrid, estão entre os escolhidos do técnico Carlo Ancelotti para amistosos na Ásia. E o duelo dos treinadores argentinos no jogaço entre Fortaleza e São Paulo, amanhã. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Os correntistas já têm mais um dispositivo para contestar fraudes que envolvem pagamentos por Pix. Essa ferramenta pode ser acessada ali no aplicativo do seu banco e facilita a devolução do valor desviado. O celular faz parte da rotina da dona Marli, mas ela não imaginava que o aparelho também poderia ser uma porta para golpistas que agem na internet. A foto do meu filho apareceu, né? E falando, mãe, troquei o número do telefone, esse é o novo número. Olha, eu estou com dificuldade de fazer uma transferência. E eu, sem maldade, sem ligar para o filho para ver se era verdade, aí eu fiz a transferência. Foi 20 mil. Assim como a aposentada, muitas pessoas são vítimas de fraudes. Agora, quem usa o Pix tem um aliado: o botão de contestação, que pode ser acionado diretamente no aplicativo do banco. Tudo de forma digital. O Banco Central criou essa ferramenta para acelerar o bloqueio do dinheiro na conta usada pelo criminoso e garantir que a vítima recupere o valor em menos tempo. O mecanismo é específico para situações de fraude, golpe ou coerção. O tempo, o timing, assim, é extremamente importante, porque o fraudador, ao receber esse dinheiro, a maioria das vezes, ele tende a movimentar esse dinheiro para outras contas e aí, no caso, é muito difícil você recuperar. Para fazer a contestação, basta clicar no mecanismo especial de devolução. A informação é disparada imediatamente para os bancos envolvidos, o da pessoa lesada e o do golpista. O Pix é bloqueado na hora. As instituições têm até 7 dias para analisar a reclamação. Se a contestação for procedente, a devolução é feita em até 11 dias. A ferramenta não se aplica a casos de divergências comerciais, arrependimentos ou erros no envio, como, por exemplo, a digitação errada da chave Pix. E olha como essa nova ferramenta pode ser importante, né? Em Belo Horizonte, uma aposentada perdeu quase R$7 mil no mesmo tipo de golpe que a gente acaba de mostrar na reportagem da Giovana Rizardo. A falta de domínio das novas tecnologias é apontada, principalmente, como um dos motivos para os mais velhos se tornarem as vítimas desses criminosos. Ao receber a mensagem que parecia ser do filho, pedindo um Pix urgente de R$ 2.600, dona Ana, de 77 anos, não hesitou e mandou o dinheiro. A idosa ainda fez mais 2 transações antes de descobrir que o número dele tinha sido clonado. Ela perdeu R$ 6.800. O pior não é essa perda do dinheiro, é a sensação que a gente tem de humilhação.
Especialistas apontam a falta de familiaridade com a tecnologia como um dos principais motivos para os idosos serem mais vulneráveis aos golpes. Pedidos falsos de transferência por Pix, ligações de criminosos que se passam por funcionários de bancos e empréstimos consignados não autorizados estão entre os golpes mais comuns. Os idosos relatam vários tipos de golpes e todos eles, principalmente, chegam, se não for pelas redes sociais, chegam pelo telefone, pelo e-mail, pelo celular do idoso. Para evitar que mais pessoas sejam enganadas, o Instituto Defesa Coletiva, entidade sem fins lucrativos, lançou hoje uma campanha que alerta idosos sobre golpes. A dona Ana já mudou a forma de lidar com o celular. Não atendo um telefone que eu não conheça a pessoa. Ligou, não sei quem é, não atendo. Acabou. E uma quadrilha, hein? Que estava usando imagens de modelos e atores famosos para aplicar golpes na internet. 4 homens foram presos no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Oi, galera. Talvez alguns de vocês já saibam, mas eu tô aqui para reforçar. Uma modelo famosa anunciando produtos de beleza transmite credibilidade, não é? Mas se você acreditou que era mesmo a Gisele Bündchen, pode ter caído num golpe. A quadrilha falsificava anúncios com imagens de celebridades para vender produtos que não existiam. Criavam esses golpes, essas falsas promoções, veiculavam na internet, pagavam publicidade, alavancando a forma como atingir, então massificando aquela falsa promoção. As vítimas eram direcionadas a sites fraudulentos, forneciam dados e pagavam via Pix por produtos que nunca chegavam. Além de Gisele Bündchen, a polícia encontrou materiais falsos com a imagem de outras artistas famosas brasileiras. Os posts eram publicados em perfis falsos. O grupo ainda usava contas bancárias de idosos ou pessoas com pouca familiaridade com computadores, como laranjas, para movimentar o dinheiro. Muitas vítimas não registravam queixa porque os valores eram baixos, entre 20 e 100 reais. Mas a polícia estima que o esquema tenha movimentado até 210 milhões de reais. O grupo agia em 5 estados e ostentava nas redes sociais carros de luxo, viagens e hotéis de alto padrão. Folhando ali, botou 200, perdeu, colocou mais 600, ó. Os criminosos ainda vendiam cursos para ensinar outros a aplicar o mesmo golpe. Na operação, foram apreendidos 10 veículos de luxo. A polícia acredita ter encontrado o corpo de um turista britânico que estava desaparecido desde junho no Rio de Janeiro. A vítima teria sofrido uma queda numa área de difícil acesso na Floresta da Tijuca. Os agentes precisaram percorrer uma trilha de mata fechada para chegar até o local onde o corpo estava. Denis Kopanev, de 33 anos, era russo naturalizado britânico. Ele estava sozinho no Rio de Janeiro e foi visto pela última vez em junho ao deixar uma casa alugada no Parque Nacional da Tijuca. A ausência em um compromisso marcado com um amigo fez o desaparecimento ser notado. Dentro da floresta, diversas trilhas dão acesso ao imóvel, o que dificultou as buscas em uma área de quase 4.000 hectares, o equivalente a 5.500 campos de futebol. De acordo com a polícia, o turista se perdeu e estaria sob o efeito de alucinógenos. Denis realizou uma dessas trilhas num período da noite, sem nenhuma iluminação e completamente entorpecido. Documentos e pertences do turista foram encontrados no local. Dados de um aparelho que monitora as condições de saúde da pessoa mostram que Denis morreu no mesmo dia do desaparecimento. As investigações descartaram a possibilidade de homicídio. Uma perícia deve confirmar a identidade do turista. A investigação conclui, portanto, que Denis não foi vítima de nenhum crime, foi vítima de um acidente, possivelmente se perdeu e a partir dali se acidentou. E outubro, hein? Começou quente em grande parte do Brasil. Lidiane Sayuri conosco. Oi, Lid, boa noite. Esse calor dura o mês inteiro? Olha, Edu, a quinta-feira será quente e a previsão para outubro é de altas temperaturas na maior parte do país. Boa noite para você. Mariana, boa noite.
E uma boa noite a você que está com a gente. Amanhã, a massa de ar seco garante mais um dia de sol, calor e baixa umidade. Em Florianópolis, pancadas de chuva a partir da tarde e máxima de 22 graus. Em São Paulo, esquenta até os 29 e vamos ter chuva isolada. Em Campo Grande, sol e 32 graus. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados em Pernambuco. As imagens de satélite mostram nuvens no sul e em parte do centro-oeste. Amanhã, alerta de temporais do norte do Rio Grande do Sul até o sul do Paraná, além do sul e do oeste de Mato Grosso do Sul. Ventos do mar provocam chuva, que pode ser forte no litoral da Bahia e entre Alagoas e o Rio Grande do Norte. O calor e a umidade formam temporais, do Acre até Roraima. Em Curitiba, faz 19 graus. Em Belo Horizonte, 28. 37 em Cuiabá. 33 em Belém e até 27 em João Pessoa. Tempo delivery. O Ednildo é do Recife, Pernambuco. Boa noite, Ednildo. Prepare-se para dias de sol, mas com possibilidade de chuva forte, com máximas entre os 27 e 28 graus. A Maria é de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Oi, Maria. Até sábado, sol e baixa umidade do ar. À tarde, as temperaturas chegam aos 33, 36 e até 37 graus. E você já participou? Poste nas redes sociais o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Edu, Mariana. Obrigado, Lid. Ainda hoje, depois dos casos de intoxicação por metanol, a Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo orienta os proprietários sobre como comprar bebidas. E a seguir, encontro de técnicos argentinos marca o duelo entre Fortaleza e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O jogo de amanhã terá transmissão da Record, R7 e Record Plus a partir das 7 da noite. Hoje teve convocação da seleção brasileira para 2 jogos amistosos na Ásia, semana que vem. O italiano Carlo Ancelotti chamou 26 jogadores e eu quero perguntar para Paloma Totti, teve surpresa? Boa noite. Boa noite para vocês, boa noite para você. Nenhuma grande surpresa, mas temos o retorno de 2 astros do Real Madrid. Vini Júnior estava machucado e Rodrigo, que ainda não tinha sido chamado por Ancelotti, estão de volta à seleção. Ainda sofrendo para entender o português. Não entendi todo. O italiano Carlo Ancelotti anunciou os nomes da 3ª convocação dele à frente da seleção brasileira. Goleiros Bento, Ederson e Hugo Souza. Defensores Douglas Santos, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Lucas Beraldo. Os laterais Wanderson, Wesley, Caio Henrique e Carlos Augusto. Meio-campistas André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joelinton e Lucas Paquetá. Atacantes, Estevão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. A seleção brasileira se apresenta na próxima segunda-feira em Seul e vai enfrentar a Coreia do Sul no dia 10. E no dia 14 vai enfrentar o Japão em Tóquio. Jogar contra a equipe asiático nesta data FIFA de outubro, contra equipo africano na data de novembro e contra equipo europeo forte na data FIFA de março. Creo que esto es un bom planteamiento para nosotros para preparar a lo mejor el campeonato do mundo. A CBF divulgou hoje o calendário do futebol para o período de 2026 a 2029. Entre as novidades, o aumento na duração do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão vai começar no dia 28 de janeiro e terminar no dia 2 de dezembro. Os estaduais vão de 11 de janeiro até 8 de março. A Copa do Brasil passará a ter 126 clubes. E a final, em jogo único, será no dia 6 de dezembro. A CBF criou a Copa Sul-Sudeste com 12 clubes. Os times que jogam a Libertadores e a Sul-Americana não participam desse torneio. Eu tenho convicção que esse é o melhor formato e nós vamos, com certeza, ver o resultado disso ali para 27 e 28, onde nós teremos um calendário mais enxuto e mais coeso.
Vai ao ar no domingo, no Sport Record, uma entrevista exclusiva que eu fiz com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Entre os assuntos, deu o que falar. Leila Pereira detonou uma atitude polêmica do Flamengo. O clube carioca conseguiu bloquear na justiça verbas de direitos de transmissão de clubes que disputam o Brasileirão. Esse trecho já foi publicado pelo R7, repercutiu na imprensa e viralizou nas redes sociais. A minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele, entendeu? Então eu acho que seria bonito. Nós formávamos uma nova liga, excluindo o Flamengo, e o Flamengo joga com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que ele vai ter. Amanhã tem Brasileirão ao vivo aqui na Record, R7 e Record Plus. Um encontro de tricolores, Paloma. Isso mesmo, Fortaleza e São Paulo a partir das 7 da noite. Jogo que vai ter um duelo argentino no banco de reservas. Um atacante rápido, conhecido pela força. Este é Martim Palermo, hoje técnico do Fortaleza. Do lado são paulino, outro argentino que se destacava pela versatilidade e movimentação em campo. Amanhã, os dois vão estar frente a frente aqui no gramado da Arena Castelão. O Fortaleza quer conquistar a segunda vitória seguida no comando de Palermo e sair da zona de rebaixamento. Já o São Paulo, de Hernan Crespo, precisa voltar a vencer depois de 2 derrotas seguidas no Brasileirão. Conquistar outra vez e criar essa atmosfera que a gente gosta, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible hasta lo último en revertir la situación. Há uma diferença, o Palermo ainda é um treinador iniciante, ele está buscando o seu espaço, o Crespo já tem uma história, já tem título inclusive com o próprio São Paulo e ele ganha na experiência. Fortaleza e São Paulo, um duelo argentino no Brasileirão, com transmissão exclusiva da Record em TV aberta. Você também vai poder assistir pelo R7 e pelo Record Plus. É amanhã, a partir das 7 da noite. Reforçando o convite, amanhã a partir das 7 da noite, espero vocês para Fortaleza e São Paulo com a narração do Kleber Machado. Mariana, Edu. Obrigada, Paloma. Veja a seguir, o número de reclamações sobre adulteração de bebidas aumentou 6 vezes desde a semana passada. E também a paralisação no governo americano depois que o Congresso não chegou a um acordo sobre o orçamento. Serviços públicos estão suspensos e demissões de trabalhadores foram anunciadas. Quase 300 mil estabelecimentos têm registro para vender bebidas alcoólicas em todo o Brasil. Desde a semana passada, as reclamações sobre adulteração de bebidas aumentaram em 6 vezes. A adulteração de bebidas é um problema antigo. Estes produtos, ao lado de garrafas originais, foram apreendidos em operações acompanhadas pela Associação Brasileira de Combate à Falsificação, que recebe denúncias de consumidores. Antes da pandemia, chegavam até 40 reclamações por mês. Neste ano, a média foi de 50, mas desde a semana passada, são 10 denúncias por dia. O mais comum sempre foi usar ingredientes mais baratos ou adulterados para enganar o consumidor. Pega o uísque é um destilado do malte. Eles pegam qualquer outro destilado de fermentação de uma cana-de-açúcar, coloca lá os corantes e vende como uísque. Aqui tem um exemplo de como pode ser complicado para o consumidor perceber a falsificação. São garrafas de vodka e a que está na minha mão esquerda é com produto pirata, mas a garrafa é original, algo muito comum. Os criminosos pegam garrafas vazias depois que a bebida foi consumida e usam para envasar com produto pirata. E aí fica tudo muito semelhante, muito parecido. A diferença mais perceptível aqui está no lacre da tampa, mas é alguma coisa que a maioria dos consumidores nem consegue perceber. Segundo o governo federal, existem atualmente em todo o país quase 290 mil estabelecimentos registrados para a venda de bebidas alcoólicas, além dos bares e restaurantes. E há também as adegas clandestinas, que escapam de qualquer fiscalização. Para a associação, o surgimento de casos de intoxicação por metanol pode ser consequência do combate à adulteração
nos postos de combustíveis. O criminoso ficou lá com a matéria-prima sem ter o que fazer e procurou uma alternativa onde colocar essa matéria-prima ilegal. Com medo dos casos recentes de intoxicação por metanol, muita gente simplesmente tem evitado o consumo de todas as bebidas destiladas. E para diminuir os riscos, né, a Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo está reforçando a orientação junto aos donos de estabelecimentos sobre como comprar essas bebidas. Nos bares de São Paulo, tem gente que achou melhor não arriscar em pedir uma bebida destilada. Agora, a princípio, a gente nem pede mais, né? Até que as autoridades possam fazer esse rastreio, esse cuidado, eu acho que é essencial a gente evitar. O dono deste bar diz que só compra as bebidas com fornecedores antigos e de confiança. A gente sempre comprou de poucos distribuidores, nos quais a gente confia, a gente está há muitos anos com os mesmos distribuidores. O nosso distribuidor de destilado principal é uma distribuidora com a qual a gente trabalha há 14 anos. A Associação de Bares e Restaurantes tem passado orientações aos empresários. A gente está dando um treinamento muito específico sobre a jornada de compra ali. Então vai desde a escolha de um bom fornecedor, verifique se a embalagem está intacta, se você percebe que existem sedimentos, se o odor está diferente, devolva, não receba, denuncie. A contaminação por metanol pode acontecer durante a destilação de uma bebida, se a primeira parte do líquido que contém a substância não for descartada corretamente. O metanol também pode surgir naturalmente na produção de vinho e cerveja, mas em quantidade que não é suficiente para causar intoxicação. Apesar disso, a principal suspeita dos investigadores é que a contaminação nas bebidas tenha sido por adulteração, feita intencionalmente por criminosos. Um dos problemas dessa fraude é a dificuldade em identificar se a bebida que está no copo é falsificada. Os especialistas afirmam que o metanol não dá pistas de que foi misturado a um outro líquido, como gin ou vodka. O aspecto da bebida fica exatamente idêntico à bebida original. Então, o consumidor não consegue detectar, nem visualmente, nem cheirando a bebida. Este cardiologista do Hospital Moriá explica os sintomas que podem ser um sinal de alerta. O paciente tem os sintomas da embriaguez, evolui com alterações visuais, evolui com uma respiração diferente, acelerada, levar imediatamente para o hospital. O ministro da Saúde diz que os casos de intoxicação podem aumentar. A expectativa que o Ministério da Saúde tem é que se aumente o número de casos suspeitos notificados, porque você está aumentando a sensibilidade para isso, chamando mais a atenção dos profissionais de saúde, aumenta a suspeita feita pelos profissionais de saúde e com a notificação imediata sobe mais rápido essa informação também. Mais gente em alerta, né? Por isso a gente vai para o interior de São Paulo agora, onde pesquisadores vão analisar amostras de pacientes internados para confirmar casos de intoxicação por metanol. Além dessa análise do sangue, o teste também consegue apontar a presença da substância tóxica nas bebidas alcoólicas. A técnica desenvolvida nos laboratórios da USP identifica se o sangue ou a urina do paciente tem contaminação por metanol. A máquina aquece a amostra a 80 graus. Os compostos liberados são analisados e em 20 minutos sai o resultado. Os picos no gráfico mostram a presença da substância tóxica. O teste também pode ser feito em bebidas com suspeita de falsificação. Ele não tem contato com a amostra, isso é uma vantagem muito grande, porque a gente não tem contaminação do equipamento, analisamos apenas a fase vapor. A técnica feita em laboratório será aplicada em pelo menos 10 amostras de sangue e urina coletadas de pacientes internados em hospitais de São Paulo por suspeita de intoxicação por metanol. O material deve chegar aqui na universidade ainda esta semana. Assim que chegar o caso, chegar o paciente, coletar essa amostra o mais rapidamente possível, para a gente não perder esses compostos por volatilidade, né? O metanol, no caso às vezes também do etanol. Os Estados Unidos enfrentam uma paralisação parcial dos serviços do governo federal porque o Congresso não aprovou o orçamento para o ano que vem. O shutdown, paralisação em inglês, entrou em vigor e o governo não pode mais realizar pagamentos até que o orçamento seja aprovado. A paralisação na administração federal ocorre porque republicanos e democratas não chegaram a um acordo sobre o orçamento do país antes do início do ano fiscal.
O vice-presidente, J.D. Vance, participou de uma coletiva de imprensa na Casa Branca. O republicano acusou os democratas de insistirem em destinar recursos da saúde pública para imigrantes ilegais e chamou a proposta de ridícula. That's a ridiculous proposition. Os democratas defendem que programas de assistência médica sejam mantidos para que a lei orçamentária seja aprovada. A última paralisação aconteceu durante o primeiro mandato de Donald Trump e foi a mais longa da história. Durou 35 dias. Na prática, enquanto o orçamento não for aprovado, serviços considerados não essenciais ficam paralisados. A situação pode levar ao atraso ou suspensão do pagamento de centenas de milhares de funcionários públicos. Na Itália, um ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes foi detido e depois liberado. Eduardo Tagliaferro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por vazamento de informações sigilosas. Eduardo Tagliaferro se mudou para a Itália no começo do ano. Em nota, o advogado diz que ele foi surpreendido ao ser procurado pela polícia italiana para tomar ciência da existência de um processo de extradição. Ele, lembrando, não fugiu, ele não tinha restrição de sair do país, ele é cidadão italiano, foi encontrado na sua própria casa e está absolutamente tranquilo e seguro de que não fez nada de errado. O pedido de extradição foi feito em agosto pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Eduardo Tagliaferro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por vazamento de mensagens com pedidos do ministro para a elaboração de relatórios no Tribunal Superior Eleitoral quando Moraes era presidente da corte. O ministro nega qualquer irregularidade. Tagliaferro chefiou a Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do TSE. O ministro Alexandre de Moraes também pediu à justiça italiana a prisão do ex-assessor, que foi negada. Eduardo Tagliaferro entregou o passaporte e não poderá deixar a cidade onde mora aqui na Itália. O clima seco e a força do vento dificultam o combate às chamas numa área da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O fogo já dura mais de 50 horas. Desde domingo, cerca de 60 bombeiros e brigadistas tentam controlar o incêndio em Cavalcante, a cerca de 500 quilômetros de Goiânia. Até agora, já foram destruídos quase 2.000 hectares de vegetação, que fica no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Tem locais onde o incêndio percorre que o Corpo de Bombeiros e as brigadas elas não conseguem ter acesso às chamas para fazer o combate direto. Então a gente faz monitoramentos por drones ali naqueles locais e quando a gente tem condição de aproximar do incêndio, a gente vai fazendo os combates direto. As condições climáticas dificultam o trabalho dos bombeiros. A temperatura na região se aproxima dos 40 graus e a umidade do ar ficou abaixo de 12%. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho para níveis críticos de umidade para Goiás, Distrito Federal e regiões da Bahia, Tocantins, Mato Grosso e Minas Gerais. Em Belo Horizonte, o fogo avança pela Mata da Baleia, na Serra do Curral. Um hospital da região foi esvaziado e o atendimento de 200 pacientes em tratamento contra o câncer precisou ser remarcado. De forma que a gente consiga minimizar os impactos dos nossos pacientes. Em São Paulo, a Prefeitura de Bauru decretou estado de emergência por causa das queimadas. Na Floresta Estadual do Noroeste Paulista, em São José do Rio Preto, mais de 50 mil metros de vegetação já foram queimados. Em Mato Grosso do Sul, um incêndio no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari já dura 13 dias. A Câmara dos Deputados vota hoje a proposta que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. Cristina Lemos, boa noite. Qual é o clima na Câmara? Boa noite, Mariana. Edu, clima de aprovação do texto do relator, que, aliás, é muito parecido com a proposta que foi enviada pelo governo. A proposta tem forte apelo popular, pode beneficiar cerca de 16 milhões de contribuintes e vai valer em pleno ano eleitoral. A dificuldade é saber de onde vai sair o dinheiro para compensar a perda de arrecadação, estimada em 26 bilhões de reais. O dia foi de negociações em torno do texto a ser colocado em votação.
Parlamentares decidiram deixar claro no projeto que estados e municípios vão ser compensados pela perda de arrecadação. A proposta chegou ao plenário da Câmara com apoio de governistas e da oposição. Hoje, a isenção do imposto de renda vale para pessoas com um rendimento de até R$ 3.036 por mês. O texto amplia a faixa de isenção para salários de até R$ 5.000 a partir do ano que vem. Pela proposta, um trabalhador com carteira assinada que recebe R$ 5.000 vai economizar por mês quase R$ 313. Em um ano, considerando o 13º, são mais de R$ 4.000 de economia. O projeto também prevê isenção parcial para salários entre R$ 5.000 e R$ 7.350. Nesse benefício, de não pagamento, isso na verdade está ligado a uma defasagem histórica. Então, falando de inflação, nada mais é do que se a gente pegar o que tinha lá atrás em termos de isenção de imposto de renda e trazer a valor presente, a gente ainda nem chega no valor. As pessoas que ganham até 5.000, elas ganham o suficiente para sobreviver e não para pagar impostos. Segundo o relator da proposta, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, até 16 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados com as medidas. Não é esse projeto que vai tratar da reforma da renda definitiva no Brasil, mas é um primeiro passo para corrigir uma distorção tributária e social das pessoas que menos recebem. A grande discussão aqui no plenário ficou por conta das formas de compensar a perda de arrecadação de quase 26 bilhões de reais por ano. A proposta cria um imposto para quem ganha acima de R$ 50 mil por mês. A alíquota chegará a 10% para quem receber mais de R$ 1 milhão e 200 mil por ano. Lucros e dividendos pagos por empresas também passam a ser tributados em 10% acima de R$ 50 mil por mês. Mas existem emendas que são pedidos de mudanças no texto, que podem alterar essas compensações. Depois, o projeto ainda precisa ser analisado pelo Senado. O Tiago Nolasco acompanha a votação lá na Câmara e fala ao vivo com a gente. Boa noite, Tiago. Tendência de aprovação confirmada. Tendência de aprovação confirmada. Cris, boa noite para você e para todos que estão assistindo o Jornal da Record, inclusive com os votos dos governistas e da oposição juntos, mas existem divergências em pontos do texto. Justamente por isso foi realizada uma grande reunião de líderes até agora há pouco para definir os detalhes do projeto e também para reduzir as emendas, que são os pedidos de mudança do texto principal. Há pouco, o relator do projeto, o deputado Arthur Lira, fez a leitura do parecer, já foi apresentado um requerimento de encerramento de discussões. Esse requerimento deve ser aprovado para aí sim começar a votação, mas a previsão por aqui é de que esse projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês só seja totalmente aprovado pela Câmara dos Deputados no início da madrugada. É com vocês em São Paulo. Obrigada, Tiago. E o presidente Lula disse hoje que é mais fácil aprovar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil do que tirar um pouco de quem ganha muito. Em agenda hoje no Palácio do Planalto, Lula disse que a maior dificuldade entre os parlamentares é compensar a isenção com a taxação dos super ricos. Você sabe que é mais fácil aprovar os 5 mil do que tirar um pouco mais de quem ganha muito nesse país. Eu acho que é um primeiro passo extraordinário, é uma conquista muito. É o primeiro sinal de justiça tributária que se faz nesse país. Nesta terça-feira, o presidente recebeu de representantes de centrais sindicais e de movimentos sociais um abaixo-assinado online sobre a taxação de super ricos. 1.500.000 assinaturas foram coletadas em apoio à proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, a taxação dos super ricos e o fim da escala de trabalho 6 por 1. Nós esperamos que o Congresso abra o debate ainda nesse mandato, porque é uma agenda importante para a sociedade brasileira. Redução da jornada de trabalho, que significa as trabalhadoras e os trabalhadores terem tempo livre para a família, terem tempo livre para o estudo, para o lazer, é fundamental. No campo internacional, Lula aguarda uma definição sobre a conversa com o presidente Donald Trump a respeito do tarifaço americano.
Hoje, o ministro das Relações Exteriores afirmou no Congresso que o formato do encontro ainda não foi definido. Estamos prontos, estamos trabalhando para saber quando será e para estabelecer esse encontro, que será em algum momento. Estamos todos muito interessados em que esse encontro aconteça. Agora vamos falar de reforma tributária. Você acompanhou aqui no JR ontem? O Senado aprovou a segunda parte da regulamentação e fez alterações. Entre essas mudanças estão o teto de isenção de impostos para a compra de veículos por pessoa com deficiência passou de 70 mil para 100 mil reais. Taxistas, mototaxistas e caminhoneiros autônomos terão desconto em impostos, no limite de 162 mil reais por ano. E haverá um teto de 2% para o chamado imposto do pecado, que incide sobre bebidas açucaradas, cigarros e bebidas alcoólicas. Com essas mudanças, o texto volta para análise da Câmara. E o presidente Lula autorizou o projeto que acaba com a obrigatoriedade de autoescola para tirar a carteira de habilitação. Pela proposta do Ministério dos Transportes, as aulas práticas poderão ser dadas por instrutores autônomos autorizados pelos Detrans. E as tais 20 horas de aula prática não seriam mais exigidas. Ainda assim, as provas teórica e prática continuariam obrigatórias. O texto vai ficar disponível para consulta pública por 30 dias. Começou a valer hoje uma nova regra para quem precisa de visto americano. Agora, solicitantes menores de 14 anos e maiores de 79 terão que passar por entrevista presencial. A mudança vale para cidadãos de todos os países que precisam de visto, incluindo os brasileiros. Começa na próxima segunda-feira a campanha nacional de multivacinação. Além do estoque regular, mais de 6.800.000 doses extras de vacinas já foram distribuídas aos estados. O foco da campanha é a vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos. Em Altamira, no Pará, uma operação contra a criação ilegal de gado em área de preservação apreendeu 200 animais. Os agentes aplicaram 22 milhões de reais em multas e interditaram mais de 700 hectares de terras. A polícia do Peru conseguiu prender um jovem suspeito de ser o mandante do assassinato de 3 outros jovens na Argentina semana passada. O peruano Tony Valverde, de 20 anos, que aparece nas imagens, é conhecido como Pequeno Jota. Ele foi detido na cabine de um caminhão a 60 quilômetros da capital Lima. Tony será agora extraditado para a Argentina, onde vai responder pelos assassinatos. As 3 jovens mortas e enterradas num poço, numa casa em Buenos Aires. É disso que se trata. O crime teria ligação com o tráfico de drogas. Uma quadrilha que roubou mais de 100 mil reais com fraudes eletrônicas foi presa hoje em São Paulo. Esses criminosos invadiam os celulares das vítimas para acessar contas bancárias e ainda davam, sabe o quê? Treinamento para quem quisesse aprender a praticar os golpes. Levanta a mão. Foi neste apartamento na zona leste de São Paulo que os agentes encontraram o suspeito de chefiar a quadrilha, Felipe Guilherme da Rocha. Aqui, segundo a polícia, funcionava uma falsa central telefônica, usada para enganar as vítimas. O tio dele, Bruno Abílio da Rocha, também foi preso por suspeita de envolvimento no esquema. Os investigadores descobriram que a quadrilha usava a base de dados de um banco do Rio Grande do Sul. Daqui de São Paulo, os criminosos faziam uma videochamada para os clientes, se passando por funcionários. As vítimas tinham os celulares invadidos e as contas manipuladas pelos criminosos. A vítima faz os passos seguindo a orientação deles, acreditando que está sendo auxiliada por servidores da instituição financeira para a resolução de um problema. Esse homem, que prefere não ser identificado, é uma das vítimas. Ele aguardava a aprovação de um empréstimo e atendeu a videochamada. Vou te mandar um aplicativo, você vai entrar no aplicativo, aí eu vou lhe falando, você vai clicando. Aí eu fui entrando e fui clicando. Fui entrar no aplicativo do banco que eu vi. Tinha sumido 18 mil reais da conta. Além de praticar os crimes, a quadrilha registrava em vídeo o passo a passo do esquema. O material era usado para treinar novos golpistas.
eu peço que o senhor abra o menu do seu celular. Foram apreendidos 2 computadores, além de um caderno com anotações e dezenas de cartões bancários. A polícia agora investiga a participação de outros envolvidos no esquema. 9 suspeitos, entre eles 4 policiais militares, foram presos em Feira de Santana, na Bahia. O grupo estaria atuando na lavagem de dinheiro do jogo do bicho. O deputado estadual Kleber Christian Escolano de Almeida é procurado. Kleber, conhecido como Bium Galinha, é apontado como o chefe da milícia. O deputado já tinha sido alvo de investigação em 2023. As novas investigações apontam que o parlamentar manteve as atividades ilícitas, usando empresas de fachada e laranjas para movimentar o dinheiro. Praticava diversos crimes, como organização criminosa armada, extorsão, receptação qualificada, a contravenção do jogo do bicho, agiotagem e lavagem de dinheiro. A esposa e o filho do deputado, que já haviam sido presos na operação anterior e liberados em 2024, foram detidos novamente hoje. A justiça determinou o bloqueio de 9 milhões de reais das contas dos envolvidos. A investigação apura se há mais pessoas envolvidas. A Assembleia Legislativa da Bahia disse que vai acionar o Conselho de Ética. Já a defesa do deputado Bium Galinha afirmou que ele vai se apresentar à delegacia nas próximas horas. No Rio, policiais cumpriram ordens da justiça contra os envolvidos na morte de uma mulher durante um procedimento estético no início do mês passado. Hoje, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços da região metropolitana do Rio. A enfermeira Sabrina Rabetin foi levada para prestar depoimento e acabou indiciada pela morte de Marília Menezes Antunes, de 28 anos. Por não ser médica, ela não poderia aplicar anestesia na paciente, que teve o rim perfurado quando fazia uma lipoaspiração. Nossa reportagem não conseguiu contato com a defesa da enfermeira. Já o médico responsável pela cirurgia, José Emílio de Brito, está preso desde o dia 15 de setembro. Ele responde por homicídio e falsificação ideológica. Entre os alvos da operação de hoje estavam também os captadores da rede clandestina de cirurgia plástica. Eles usavam as redes sociais para atrair os pacientes e conseguiam convencer as vítimas, oferecendo valores abaixo do mercado, com procedimentos realizados sem as mínimas condições de segurança. Por isso a gente faz um alerta para procurar cirurgiões com referência, procurar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para pegar todos os derivados que precisam para uma cirurgia segura. A defesa do homem, apontado como um dos atiradores que executaram o ex-delegado Rui Ferraz Fontes, divulgou imagens em que o suspeito aparece buscando a enteada na escola, a 29 quilômetros do local do crime. Para os advogados, ele não teria tempo hábil de participar do assassinato. A imagem mostra a saída dos alunos. Rafael Marcel Dias Simões está de camisa verde. A câmera da prefeitura instalada dentro da escola marca 17 horas e 30 minutos, no dia 15 de setembro. Na mesma data, às 18h16, o ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes foi executado em Praia Grande. A imagem mostra Rafael buscando a enteada de 6 anos e, segundo a defesa, ele vai direto para casa, no mesmo bairro, de bicicleta. O percurso entre a escola e o local do crime tem 29 quilômetros e pode ser percorrido em cerca de 30 minutos de carro. Ele teria que levar sua enteada em casa, deixar a bicicleta, pedir um veículo ou pegar um veículo nesse trânsito caótico, chegar ao local dos fatos e se preparar ainda. Rafael está preso desde o dia 20 de setembro, apontado como um dos atiradores. A investigação chegou até ele após apreender um telefone celular. Numa mensagem, Luiz Batista, conhecido como Fofão, diz que ajudou um homem de apelido Jaguar a fugir da Baixada Santista. Jaguar é o apelido de Rafael. As imagens mostram claramente que o Rafael não teria tempo hábil de estar no local onde aconteceram os fatos. Nós já requeremos ao magistrado a revogação da prisão. Além de Rafael, outras 3 pessoas estão presas, suspeitas de participação no assassinato, e 3 homens foragidos. A defesa de um deles também apresentou imagens em que, segundo a família, mostram um rapaz em outra cidade no momento do crime. De acordo com a família, Flávio Ferreira de Souza é o rapaz de casaco azul.
que às 4h do dia do crime estava na capital paulista. Às 6h30, Flávio apareceria neste outro vídeo, com a mesma roupa. Ontem, um suspeito de participar da execução de Rui Fontes foi morto em confronto com a polícia no Paraná. Em nota, a polícia disse que segue apurando rigorosamente todas as circunstâncias do caso. Agora a história é de uma jovem que teve o celular roubado na zona leste de São Paulo, como tantas vítimas que a gente noticia aqui diariamente quase, né? Mas essa teve o aparelho recuperado e devolvido. Sabe por quem? Pelo ex-jogador Marcelinho Carioca. A cena, que os paulistanos conhecem bem, aconteceu num piscar de olhos nesta rua da zona leste de São Paulo. O crime foi gravado por câmeras de segurança. A jovem caminha com o celular na mão quando um ladrão numa bicicleta passa e pega o aparelho. A vítima corre atrás do ciclista e consegue até derrubá-lo, mas o criminoso não desiste e continua a fuga a pé. Por sorte, o morador do bairro viu o que aconteceu e decidiu ajudar. De carro, o ex-jogador Marcelinho Carioca perseguiu o assaltante até aqui, esse posto de combustíveis desativado, que fica a poucos metros do local do roubo. E aqui ele exigiu a devolução do celular roubado. Ele estava bem assustado, e eu olhei e tal, estava falando, larga, devolve o celular, devolve agora. Porque eu vi que você, não, mas ela brigou comigo, bateu, nada, devolve agora. Aí ele veio com medo, aí entregou o celular e já saíram mais 2 caras. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Marcelinho Carioca encontra a jovem e devolve o aparelho. Para o ex-jogador, a sensação foi igual a que ele viveu por muitos anos nos campos de futebol. O pessoal da padaria, do posto, do prédio, gritando, parecia um gol do Corinthians, mano. Parecia um gol, um título da volta olímpica. Nós não conseguimos localizar a jovem que foi vítima do roubo relâmpago, mas com certeza Marcelinho ganhou mais uma fã. Cara, eu me senti extremamente feliz. A sensação de você poder ajudar o próximo, ajudar outra pessoa, não tem preço. Que bom que deu certo. O Jornal da Record volta à 00:30. Você pode assistir a edição de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com o episódio especial da série A Vida de Jó. E logo depois de Reis, tem Prova do Fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Não perca. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.